Junte-se a nós enquanto mergulhamos fundo nas duras realidades das prisões femininas mais notórias do mundo, expondo as lutas, histórias de sobrevivência e verdade chocantes escondidas atrás das grades. Prisão de Antanimora. No coração de Antananarivo, a movimentada capital de Madagascar, está a prisão de Antanimora, um lugar que mais parece uma masmorra esquecida do que uma instituição correcional. Enquanto o país é conhecido por suas deslumbrantes florestas tropicais e vida selvagem incrível, a vida dentro dessa prisão superlotada está longe de ser um paraíso. Originalmente construída para abrigar apenas 800 detentos, Antanimora hoje está transbordando com mais de 4.000 mulheres espremidas em celas minúsculas e sem ventilação. Mal há espaço para se sentar, muito menos para deitar confortavelmente. À noite, as prisioneiras são forçadas a dormir umas sobre as outras, algumas com os pés apoiados na cabeça de outras, enquanto o calor sufocante e o cheiro insuportável de suor, sujeira e decomposição tornam quase impossível respirar. A maioria dessas mulheres nunca sequer foi condenada por um crime. Cerca de 60% das detentas de Antanimora são presas provisórias, presas por meses ou até anos sem nunca terem visto um tribunal. Algumas estão presas por delitos menores, como roubar comida para alimentar seus filhos famintos, enquanto outras foram encarceradas com base em leis desatualizadas e discriminatórias. E como se a superlotação e a injustiça não fossem o bastante, as condições de vida dentro da prisão são simplesmente desumanas. As prisioneiras sobrevivem com apenas uma refeição por dia, geralmente uma tigela de mandioca cozida, um tubérculo que oferece quase nenhum valor nutricional. Sem acesso a proteínas ou vitaminas essenciais, a desnutrição é generalizada. Estudos mostram que quase 40% das mulheres ali estão gravemente desnutridas, o que leva ao enfraquecimento do sistema imunológico e ao aumento de doenças. Quase não há água limpa disponível, então as detentas são forçadas a reutilizar baldes sujos para se lavar. Os poucos banheiros que existem estão entupidos ou quebrados. Infecções de pele, tuberculose e febre tifoide se espalham rapidamente, transformando a prisão em um verdadeiro criadouro de doenças. Só deixam você ver um médico quando está à beira da morte. É preciso cuidar muito bem de si mesma e do seu filho. Durante a pandemia de Covid-19, a situação se tornou ainda mais assustadora. Centenas de detentas foram infectadas, e sem atendimento médico disponível, muitas não conseguiram sobreviver. Em 2019, o presidente Andry Rajoelina visitou Antanimora e admitiu quão horríveis eram as condições. Ele prometeu reformas urgentes, mais recursos, processos judiciais mais rápidos e soluções para a superlotação. Mas, anos depois, pouca coisa mudou. O sistema judiciário continua dolorosamente lento, e as mulheres dentro de Antanimora continuam sofrendo, presas em algo que só pode ser descrito como um pesadelo vivo. Organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch estão pressionando o governo de Madagascar a tomar medidas concretas. Prisão de Patarei. Situada na ventosa costa de Tallinn, na Estônia, permanece como um testemunho assombroso de um passado brutal. Construída no início do século XIX como uma fortaleza marítima por ordem do imperador russo Nicolau II, sua função original era defender as costas da Estônia de ataques navais. No entanto, na década de 1920, seu papel mudou drasticamente, tornando-se uma das prisões mais temidas da Europa. O que antes era um bastião contra ameaças estrangeiras tornou-se um lugar de sofrimento inimaginável, especialmente para prisioneiros políticos, muitos dos quais eram mulheres encarceradas durante a ocupação soviética. Patarei não era apenas uma prisão, era um local onde o medo habitava. Suas maciças paredes de calcário, projetadas para resistir ao fogo de canhões, agora serviam como barreiras que aprisionavam milhares de almas. As janelas gradeadas de ferro deixavam entrar pouca luz, e as pesadas portas de madeira rangiam com peso sombrio. Os corredores ecoavam com os gritos abafados dos prisioneiros, muitos dos quais jamais saíram vivos. A vida ali dentro era um verdadeiro pesadelo. A prisão era notória por suas condições desumanas, onde a superlotação, as doenças e o tormento psicológico eram a norma. Projetada para abrigar apenas 1.200 presos, Patarei chegou a ter mais de 4.200 em seu auge. Celas destinadas a poucos acabavam abrigando até 40 pessoas, forçando-as a dormir no chão úmido de pedra ou em esteiras improvisadas de palha, cercadas pelo fedor de corpos sem banho e ar estagnado. A falta de saneamento básico levava a surtos constantes de tuberculose, pneumonia e disenteria. O tratamento médico era praticamente inexistente. Os invernos eram especialmente cruéis. Os ventos gélidos do Báltico cortavam cada fresta, e os prisioneiros recebiam pouco mais do que cobertores finos e esfarrapados para se aquecer.
O frio não era apenas desconfortável, era mortal. Ex-detentos lembram como a geada se espalhava pelas paredes das celas, e o frio era tão intenso que parecia penetrar nos ossos. Alguns prisioneiros morriam simplesmente de exposição ao frio, seus corpos rígidos encontrados pela manhã. A tortura e a execução eram uma realidade sombria em Patarei. Durante a ocupação soviética, muitos prisioneiros políticos eram interrogados, espancados e até executados dentro dos muros da prisão. A infame sala de tiros, escondida nas profundezas do complexo, tornou-se um local sem retorno para aqueles considerados inimigos do Estado. As autoridades soviéticas frequentemente realizavam execuções em massa ali, e os corpos das vítimas eram enterrados em covas não identificadas. Prisão Black Dolphin. Na Rússia, é um lugar onde os pesadelos se tornam realidade. Escondida na região de Orenburg, próxima à fronteira com o Cazaquistão, essa fortaleza de segurança máxima foi projetada para abrigar o pior do pior. Mulheres condenadas pelos crimes mais hediondos, incluindo assassinatos em série, atos de terrorismo, canibalismo e atrocidades tão perturbadoras que desafiam a compreensão. A prisão opera com precisão militar, garantindo que suas detentas estejam completamente isoladas do mundo exterior. A vida dentro da Black Dolphin é um ciclo brutal de isolamento, controle e disciplina implacável. As prisioneiras são confinadas em minúsculas celas de concreto com apenas alguns metros quadrados. Essas celas são reforçadas com 3 camadas de portas de aço, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. As janelas, quando existem, são posicionadas tão alto que as detentas não conseguem ver além das paredes. Diferentemente de outras prisões, as internas da Black Dolphin não têm permissão para se sentar ou descansar durante o dia. Devem permanecer de pé ou em movimento constante, intensificando o tormento psicológico que define a vida ali. A vigilância é absoluta. Guardas patrulham os corredores sem parar, e as prisioneiras são monitoradas 24 horas por dia por câmeras de segurança. Mesmo durante os raros momentos fora de suas celas, os prisioneiros são forçados a caminhar curvados, vendados e com as mãos presas atrás das costas, garantindo que nunca conheçam a disposição do presídio. Essa técnica, conhecida como privação sensorial, impede qualquer possibilidade de fuga e desorienta mentalmente os detentos. Prisão Butyrka. Na Rússia, não é apenas notória, é um pesadelo acordado que assombra suas detentas há séculos. Localizada no coração de Moscou, essa prisão com aparência de fortaleza existe desde o final do século XVIII, com seus muros imponentes escondendo incontáveis histórias de sofrimento e desespero. Originalmente construída como uma prisão de trânsito para aqueles que seriam enviados aos brutais campos de trabalho da Sibéria, Butyrka rapidamente se tornou algo muito mais sombrio, uma masmorra sufocante onde os condenados, os acusados e os esquecidos eram engolidos por completo. Esse lugar já abrigou algumas das figuras mais famosas e infames da história russa, desde dissidentes políticos até criminosos endurecidos. Mas não foram apenas os prisioneiros de alto perfil que sofreram. Milhares de almas anônimas passaram por suas celas superlotadas e em ruínas, suportando condições tão horríveis que até os detentos mais duros temiam ser enviados para lá. Para as mulheres trancadas atrás de suas portas de ferro, cada dia é um teste brutal de sobrevivência. Celas feitas para abrigar 10 pessoas são forçadas a comportar 20 ou mais, obrigando as detentas a dormirem no chão frio e sujo ou espremidas umas contra as outras como sardinhas enlatadas.